O filme Citizen Kane, traduzindo Cidadão Kane, é uma produção norte-americana realizada por Orson Welles e hoje é considerado por muitos críticos como um dos melhores filmes de todos os tempos. De fato, muitos detalhes e peculiaridades envolvem a atmosfera desta trama, tanto por sua história como por sua produção. Para conseguirmos explicar o contexto, partamos do princípio. George Orson Welles, nascido em Wisconsin em 1915, começou sua carreira no teatro e abriu uma companhia em 1937. No ano seguinte, produziu uma transmissão de rádio intitulada A Guerra dos Mundos, adaptação do livro de Herbert Wells, que ficou mundialmente famosa por provocar pânico generalizado nos ouvintes que acreditaram de fato em uma invasão de extraterrestres. A transmissão ficou tão conhecida que todos queriam saber quem foi o responsável, tornando o nome de Wells imediatamente conhecido, sendo assim rapidamente acolhido por Hollywood. Com isso, Wells assinou contrato com a RKO Pictures em 1939, produtora que de cara lhe deu total liberdade para desenvolver seu próprio projeto. Depois de 2 tentativas frustradas no desenvolvimento de projetos, Wells encontrou Herman Mankiewicz, o qual carinhosamente chamaremos de Mank, e juntos escreveram um roteiro de Cidadão Kane. Orson Welles foi apenas diretor, produtor, roteirista e ator principal, estrelando o próprio Kane no filme. Welles inovou a estética do cinema com técnicas até então raríssimas nas produções, sendo algumas delas ângulos de câmera plongé e contra-plongé, exploração de campo de fundo, uso de narrativa e edição não linear baseada em flashbacks, entre outros. Outro ponto inusitado na produção foi a inspiração para o filme, mais especificamente a figura de Kane. Cidadão Kane é, supostamente, baseado na vida do magnata das comunicações William Randolph Hearst. Supostamente, pois publicamente Wells negava, mas era assim, vamos provar. O filme conta a história de Charles Foster Kane, um menino pobre que acaba se tornando um dos homens mais ricos do mundo. Tudo se inicia com a morte de Kane. Rosebud. Após dias de sensacionalismo em cima de sua morte, o jornalista Jerry Thompson recebe o encargo de investigar a vida do magnata para que se desvende o mistério de sua última palavra. Was that Charles Foster Kane is dead. I know that. I read the paper. You see, Thompson, it isn't enough to tell us what a man did. You've got to tell us who he was. Neath that answer. Wait a minute. What were Kane's last words? Do you remember, boys? Yes, swear. What were the last words he said on Earth? Maybe he told us all about himself on his deathbed. Yeah, and maybe he didn't. Maybe it was just All we saw on that screen was a big American. one of the biggest. But how is he any different from Ford? Or Hearst, for that matter, or John Doe? Yeah, sure. I tell you, Thompson, a man's dying words. What were they? You don't read the papers. When Charles Foster Kane died, he said just one word. Rosebud. Not only A that, tough guy, huh? Yes, Rosebud. Guy's calling just for that Rosebud. one word. But who is she? What was it? Here's a man that could have been president, who was as loved and hated and as talked about as any man in our time. But when he comes to die, he's got something on his mind called Rosebud. Now, what does that mean? A racehorse he bet on once. Yeah, that didn't come in. All right. But what was the race? Rosebud. Thompson. Yes, Mr. All this picture up a week. 2 weeks if you have Don't you to. think right after his death it might be Find out about Rosebud. Mas agora, por que Hearst viria a ser Kane? Para te convencer, quer dizer, para te provar que Hearst era Kane, primeiramente você precisa saber quem foi Hearst. Pois muito bem, William Randolph Hearst nasceu em São Francisco em 1863 e foi um empresário norte-americano do ramo de editoras que criou uma enorme rede de jornais. Hearst começou sua vida como empresário em 1887, após assumir o controle do jornal The San Francisco Examiner, que era de seu pai. Depois se mudou para Nova York, onde comprou o The New York Journal e entrou em uma guerra de negócios com o New York World, de Joseph Pulitzer, criando então a noção de imprensa marrom, o que é basicamente um nome estiloso para histórias sensacionalistas de veracidade duvidosa. William foi adquirindo mais e mais jornais, criando assim uma rede de mais de 30 jornais sob seu controle no país. Hearst também se aventurou na política, como um bom homem branco rico, sendo eleito 2 vezes pelo Partido Democrata, apesar de não o ser, para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.
Também concorreu 2 vezes sem vitória para a Prefeitura de Nova York em 1905 e 1909 e para governador do estado em 1906 e vice em 1910. Hearst exercia muita influência política por conta de seus jornais e era constantemente acusado de fazer jornalismo sensacionalista. Apesar de permanecer por mais de 30 anos na ala populista dos democratas, Hearst era conservador, nacionalista e fervoroso anticomunista, usando seus jornais para manipular a opinião pública. How to run a newspaper? I don't know how to run a newspaper, Mr. Thatcher. I just try everything I can think of. Todd, you know perfectly well there's no... This wasn't big enough. Mr. Carter, if the headline is big enough, it makes the news big enough. Agora, se você nunca assistiu Cidadão Kane, corre e vai assistir agora, e ainda não entendeu as referências, deixe-me esclarecê-las para você. Na trama do filme, Charles Foster Kane possui muitos jornais por ser muito rico, dinheiro extra-herdado. Check. Kane, magnata da imprensa, tenta se candidatar a um cargo político, parênteses, governador do estado de Nova York. Check. Tinha uma namorada artista, usava sua influência para lhe garantir uma carreira e fazia com que seus jornais e revistas falassem bem dela. Check. O episódio que mais deu fama para Hearst e seus jornais foi na Guerra Hispano-Americana de Libertação de Cuba, onde Hearst ficou famoso por sua frase aonde seus jornalistas enviados para Cuba para fazer imagens da guerra. O jornalista pediu para voltar aos Estados Unidos alegando não haver guerra, e Hearst respondeu com: "Providencie os desenhos, eu providenciarei a guerra." I said, are we going to declare war on Spain or are we not? The Inquirer already had. You long-faced, overdressed anarchist. I am not overdressed. Dear Wheeler, you provide the prose poems. I'll provide the war. That's fine, Mr. Kane. Yes, I rather liked myself. Send it right away. Na noite de sua eleição, 2 capas são feitas para o jornal, uma delas comemorando sua vitória caso fosse eleito, e a segunda para caso perdesse, o que de fato aconteceu no filme, contendo um título gigante na capa informando fraude nas eleições. Na manhã seguinte à derrota de Kane, todas as capas dos jornais estampavam a acusação de fraude nas eleições. Mas agora, depois deste esclarecimento, você deve estar pensando: ok, beleza, o cara realmente foi inspiração para o Kane, mas o que isso tem de mais? Bom, já que você perguntou, eu te responderei. Lembra lá no início o motivo sobre a pesquisa da vida de Kane, a dúvida que não quer calar sobre Rosebud? Tough guy, huh? Yes, Rosebud. Guys calling Just for that Rosebud. one word. Lembra também sobre o homem que escreveu o roteiro do filme junto com Wells, o Herman Mank? Fixa esses 2 pontos aí que agora vai fazer sentido. Herman conhecia a família Hearst e era ele quem inicialmente estava escrevendo o roteiro do longa, que até então se chamava América, até Wells entrar na jogada, coescrever o roteiro e mudá-lo para Citizen Kane. A virada de chave aqui é: Herman conhecia William e ele, quase sem querer, usou falas reais de William no roteiro, praticamente transcrições. E sobre Rosebud, reza a lenda que Rosebud era o carinhoso apelido que William havia dado para a anatomia íntima de sua caríssima amiga, entre aspas, a jovem atriz Marianne Davies, sua amante, que acabou por inspirar a personagem de Susan Alexander, que no filme foi a segunda esposa de Kane. Esta, que ele havia conhecido e se envolvia enquanto ele ainda era casado com a sua primeira esposa. Fala sério, não dava pra ficar mais na cara, né? Isso gerou uma onda de ódio em Hearst, que produziu um boicote à produção do filme com a utilização dos seus jornais, chegando a acusar Orson Welles de ser comunista, o que na época era uma acusação gravíssima e poderia acarretar investigação governamental. E até chegou a oferecer dinheiro para que o estúdio destruísse os negativos do filme para que ele não fosse lançado, o que não aconteceu, graças aos céus, e em 1945 o filme foi lançado. Sucesso de crítica, porém fracasso de bilheteria, o filme não conseguiu se pagar e logo foi esquecido graças ao boicote capitaneado pelo Sr. Hearst. Alguns anos mais tarde, a reputação do filme melhorou, inicialmente graças aos críticos franceses e, acima de tudo, pela sua reestreia americana em 1956. Legal, a história foi interessante, o plot final foi emocionante, mas afinal, qual a moral da história? Pois bem, jovem gafanhoto, seu Yoda está aqui para iluminar seus caminhos. Vamos recapitular.
Kane foi um homem influente que começou com todas as boas intenções, contudo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Logo em seguida, a fama e a visibilidade subiram-lhe a cabeça e ele começou a usar seus poderes para o mal. Assim, Kane usou sua rede de comunicação para manipular a opinião pública para benefício próprio. People will think. What I tell them to think. Como isso reflete na realidade realística do nosso mundo e nossa nação Brasil? Pois bem, eu lhe conto. O Media Ownership Monitor é um projeto criado e lançado pela seção alemã da Organização Internacional de Direitos Humanos Repórteres Sem Fronteiras, que visa defender a liberdade de imprensa e o direito de informar e ser informado em qualquer lugar do mundo. Criaram o MOM como ferramenta de mapeamento de dados sobre proprietários dos meios de comunicação relevantes de um país. No Brasil, a pesquisa é realizada pelo Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social. Os dados levantados por eles são alarmantes. 6 famílias monopolizam metade dos grandes meios de comunicação do Brasil, e os dados indicam um grave risco de concentração de audiência e propriedade cruzada nos meios de comunicação. Mas que famílias são essas? Família Saad, do Grupo Bandeirantes, Família Marinho, do Grupo Globo, Família Sirotsky, do Grupo RBS, Família Macedo, do Grupo Record, Família Frias, do Grupo Folha, e Família Bravanel, do Grupo Silvio Santos. Juntas, estas famílias detêm mais de 50% de toda a comunicação no país. Mas como? Uma coisinha chamada de propriedade cruzada. Ilustrando com Cidadão Kane, Charles começou com um jornal, em seguida comprou outro, e mais outro, até chegar a uma grande rede conglomerada sob seu monopólio. Este controle de visibilidade monopoliza o que está sendo comunicado e o quanto ele é mostrado. Agora, vamos aos números. Apenas para a TV aberta, em 2016, a Rede Globo, do Grupo Globo, obteve 36,9% da audiência. O SBT, do Grupo Silvio Santos, obteve 14,9%. A Record TV e a Record News, ambos do Grupo Record, obtiveram, respectivamente, 14,7% e 0,5%. A Band, do Grupo Bandeirantes, obteve 4,1%, totalizando 71,1% de toda a audiência nacional. Quanto aos jornais, o Grupo Globo deteve 15,96%, Grupo Folha 12,49%, Grupo RBS 11,15%, Grupo Sada 10,82%, resultando em 50,42% de concentração de audiência horizontal em 2016. Quanto à audiência na internet, em 2016, o número gira em torno de 58,75%. Mas então, é o fim? O jornalismo acabou? Não, e nem pode. O jornalismo é a síntese de uma sociedade democrática e é o direito livre e geral da informação e do conhecimento, e seu valor e importância não devem ser subestimados. Mas então, o que vamos fazer? Guilhotina? Não, ainda não. Como bons seres humanos, devemos desenvolver alternativas viáveis para esta problemática. E qual seria essa? Se você ainda não foi apresentado, tenho o prazer de te introduzir ao jornalismo independente. A mídia independente é um tipo de mídia que não está sob controle de grandes grupos ou corporações de comunicação. Ela se propõe a ir em contramão à mídia corporativa, a famigerada grande mídia, que frequentemente apresenta os fatos do ponto de vista de quem está pagando. Em suma, é o tipo de publicação que não se presta necessariamente a propagar a ideologia dos grupos que dominam a ordem atual da sociedade. Este ecossistema independente se estrutura em diversos tipos de coberturas, se aproximando do público e do território que está inserido. O compromisso com os valores democráticos, a independência em relação aos grupos econômicos e políticos hegemônicos e a denúncia das violações de direitos estão no cardápio editorial e ético da maior parte das iniciativas de jornalismo independente. O grande desafio enfrentado por essa nova mídia é a sustentabilidade financeira. Entre as diferentes formas de financiamento estão o crowdfunding, o apoio de fundações e a realização de cursos e seminários. Em resumo, como tudo na vida, é uma via de mão dupla, então faça sua parte para fortalecer essa iniciativa. Eu não poderia te dar toda essa informação sem o principal, depois de toda a sua odisseia. Pois muito bem, apresento-lhes alguns jornais independentes para atiçar sua curiosidade e te dar um ponto de partida. Nexo, criado em 2015 em São Paulo, monetiza por assinatura de leitores. Outras palavras,
criado em 2009 em São Paulo, monetiza por publicidade no site, parcerias e crowdfunding. Asmina, criado em 2015, projeto que embasa o debate do empoderamento feminino, monetiza por crowdfunding, doação de pessoas jurídicas, oficinas e eventos beneficentes. Ainda não se mantém. Mídia Ninja, firmado a partir dos protestos de 2013 no Brasil, monetiza por crowdfunding, doações, financiamento de fundações, prêmios e projetos específicos. Jota, criado em 2014 em Brasília, conteúdo voltado para o universo jurídico, monetiza por publicidade no site, assinaturas, newsletters de conteúdo especializado, investimento privado. Agora é com você, jovem gafanhoto. Faça suas buscas, ajude a alimentar e crescer esta iniciativa e não se esqueça do ponto de partida de Kane. There's something I've got to get into this paper besides pictures and print. I've got to make the New York Enquirer as important to New York as the gas in that light. What are you going to do, Charlie? Declaration of Principles. Don't smile, Jedediah. Got it all written out. Declaration of Principles. You don't want to make any promises, Mr. Kane, you don't want to keep. These will be kept. I'll provide the people of this city with a daily paper that will tell all the news honestly. I will also provide That's the second sentence you've started with I. People are going to know who's responsible. And they're going to get the truth in the Enquirer, quickly and simply and entertainingly, and no special interests are going to be allowed to interfere with that truth. I'll also provide them with a fighting and tireless champion of their rights as citizens and as human beings. Signed, Charles Foster Kane. Throw that junk.